Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, amados que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus mais esta noite. Compartilhar desta palavra que dá a mim e a você a oportunidade de uma nova história, de conhecer coisas novas, a qual ainda não vivemos, a qual já passamos e não interpretamos, mas agora podemos ter a clareza pela palavra de paz, pela palavra de amor, pela palavra de confronto e do evangelho poderoso do Senhor, da palavra poderosa a qual o Senhor nos designou, a qual o Senhor nos deixou. Eu quero compartilhar um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, que fala do tempo para todas as coisas, né? O sábio Salomão, ou o pregador Salomão, os amados já conhecem, o filho de Davi, a qual assumiu o seu reinado após a morte, né, do seu pai. E Salomão, quando faz uma declaração, uma petição a Deus, ele pede sabedoria. E Deus se agrada desta petição e fala: darei a você não somente sabedoria, mas darei poder, glória, honra, que nenhum outro teve ou terá após a ti. Então, amados, nós interpretamos que Deus é um Deus de promessas, um Deus poderoso em obras. Mesmo que Salomão, em determinado momento, saiu da sua linhagem, começou a casar, fazer alianças com mulheres estrangeiras para que o seu reinado expandisse, para que o seu reinado crescesse, e ele não precisava. Mas ele saiu da presença de Deus quando ele resolveu fazer isso. Por isso ele escreve Provérbios, Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. E eu quero compartilhar, está no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Nós vamos ler rapidamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de se deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está dizendo que há um tempo para todas as coisas, e talvez isso seja muito lógico para mim e para você. Talvez você interprete: mas eu sei disso. Eu sei que há um tempo para cada coisa em nossas vidas acontecer, para cada situação se mover no tempo oportuno. Será que você compreende isso mesmo? Será que no momento de tristeza, como a palavra diz, no momento de choro, de pranto, você interpreta e entende esse momento? Às vezes não, porque nós, às vezes, amados, só queremos tempos de alegria e tempos de riso. E a palavra de Deus nos revela claramente, faz nos lembrar que haverá tempo de choro e de pranto, e que haverá tempo de guerra e de paz, há tempo de morte e de vida. E quando ele começa a falar sobre morte e vida, nós não sabemos o tempo da morte, quando nós partiremos, e também não sabíamos o tempo em que nós iniciaríamos a vida, porque cabe somente a Deus o tempo e o modo de todas as coisas. Ou seja, quando você nasceu, você sabia? É claro que não. Não tem como. É óbvio que não. Então, quando você está para partir, você que ainda está aqui, está ouvindo, está aqui conosco, ouvindo, você sabe o momento da tua partida? É claro que não. Então, estas questões nós precisamos saber que há um tempo para todas as coisas. E por isso Deus, o Senhor, nos revela através da sua palavra que este tempo para cada coisa é oportuno para este tempo. O tempo de tristeza, de pranto e de choro, ele serve para mim uma capacitação. Pastor, aí o senhor está equivocado, aí você está equivocado, Paulo. Porque como pode a tristeza e a dor me capacitar? Amados, no momento de tristeza e de dor na vida de um homem e de uma mulher, são os momentos de maior meditação, maior entrega ao Senhor, porque eles interpretam e entendem que somente Deus pode revelar-vos e pode transformar aquela situação. É claro que alguns
não acreditam em Deus, dizem que não acreditam em Deus, né, que são ateus, mas eu percebo que um verdadeiro ateu, se é que tem isso, um verdadeiro ateu que não acredita em Deus, ele é aquele que mesmo no leito de morte, próximo à morte, ele renega Deus e não aceita Deus. Porque todos que se dizem ateus, ou ateu, que promovem a ciência e outras doutrinas, dizem, não, esse Deus é uma ilustração. É uma ilustração de um livro que supostamente vai ajudar em algumas coisas. Não, Deus não é uma ilustração. Deus é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e o Criador que permitiu que eu e você, até mesmo você, que diz que é ateu, ele permitiu que você vivesse. Para que no tempo oportuno, porque há um tempo para todas as coisas, para um tempo para que você renegue ou não creia em Deus, mas um tempo para que você reconheça a soberania desse Deus, a qual você negou por muitos anos, e possa entender que agora você depende dele. Porque haverá um momento na nossa vida, amados, que independentemente se você teme ao Senhor, ama ao Senhor ou não, você o buscará, certamente. E esse tempo, a palavra está dizendo, você interpretará que agora eu entendo quem é esse Deus, esse poderoso Deus. Quantos homens, amados, cientistas, filósofos ou supostos ateus declararam e tentaram buscar em tantos livros, em tantas coisas, e chegou um determinado momento da vida dele, porque o tempo era oportuno para que ele reconhecesse, ele se rende ao Senhor, ele se expõe ao Senhor, e Deus faz algo tremendo para que ele reconheça diante de todos que ele disse que não acreditavam que Deus não existia, que ele possa dizer, Deus existe, agora eu tenho certeza. Então, amados, esse tempo de todas as coisas, quando ele fala do chorar e de rir, tempo para plantear e tempo de alegria, tempo de abraçar e de afastar-se, tempo de guerra e tempo de paz. E ele complementa no primeiro versículo, tempo para todo o propósito debaixo da terra. Ou seja, há um tempo para o propósito de Deus para as nossas vidas em toda a terra. Ou seja, este propósito pré-estabelecido para as nossas vidas já foi prescrito pelo Senhor. E este propósito pode anular ou pode ser barrado, pode quando eu sou rebelde, quando eu desvio, quando eu paro de acreditar das coisas de Deus ou eu me afasto dos caminhos do Senhor. O propósito está estabelecido, mas eu preciso reconhecer qual é o propósito e vivê-lo pela graça de Deus, pelo favor do Senhor em minha vida. Talvez você não acredite em propósito, acredite somente em metas e em desafios ou em objetivos. Agora, eu sempre tenho falado e sempre tenho ministrado sobre isso, o propósito é maior. O propósito não é uma meta, não é um objetivo. Metas e objetivos são estabelecidos por nós. Agora, o propósito é estabelecido pelo Senhor. E o propósito é maior do que todas as coisas. Mas eu preciso ardentemente entender qual é o propósito a qual eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Será que o propósito é tão simples e singular? Tão simples ao ponto de interpretar, não, eu vim para nascer, para crescer e morrer. Será que é somente este o propósito a qual Deus permitiu que você estivesse aqui? Eu creio que não, amados. Eu creio fielmente que não é isso. Você nascer, crescer e morrer. Não, existem coisas para que nós possamos fazer para o reino de Deus. Existem trabalhos que eu possa fazer, sim, você que trabalha. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar. Nós trabalhamos sempre, a vida toda, né? Desde logo depois do quartel, alguns já começam a trabalhar desde os 10, dos 12. Alguns trabalham muito jovens, crianças ainda, porque precisam trabalhar. Alguns trabalham depois dos seus 16, alguns depois dos 18 anos, né? Eu comecei a trabalhar a partir depois que voltei do quartel e não para mais, começa a trabalhar, fazer coisas, adquirir coisas e o favor de Deus nos alcança. Mais amados, nós precisamos entender que existe um propósito tremendo que não é somente esse. E o propósito de Deus é tão intenso e maior que dá a mim e a você a oportunidade de entender e interpretar. Eu não vim, eu não nasci somente para trabalhar e morrer. Você nasceu por um propósito inigualável, inestimável.
para dar glórias e honra a um Deus poderoso, para fazer coisas para o reino, e coisas para o reino é fazer, compartilhar com pessoas, atingir pessoas, não atingir, feri-las, matá-las, não. Você atingir pessoas num bom propósito, naquilo que é eterno, naquilo que é princípio da palavra de Deus. Atingir pessoas em palavras não persuasivas, mas em palavras de poder, palavras de sabedoria, palavras de entendimento e palavras de bênção para aquelas vidas. Ajudar pessoas, fazer algo por pessoas, por isso nós viemos para cá, amados. Porque alguns passam por situações extremamente difíceis. E nós vivendo esse extremo de pessoas extremamente miseráveis, de pessoas extremamente poderosas, ricas, abastadas, e talvez nós estejamos no meio termo, mais para baixo, alguns mais para cima, não me interessa isso. O que interessa é que nós entendermos o propósito e fazermos algo por vidas. Este é o propósito maior do Senhor, para todas as pessoas. Caminhar e fazer por vidas, servir vidas. E quando nós entendemos isso, amados, nós interpretamos e entendemos todas as demais coisas, porque haverá tempo de alegria e tempo de tristeza. Haverá tempo de choro e tempo de prantear e tempo de se alegrar, de se regozijar. Mas haverá tempo de morte, em que nós vamos sentir muito, e haverá tempo de vidas que nós vamos nos alegrar muito, um ente querido, né? Um filho que nasce, um parente que nasce e talvez um parente que morra. Nós precisamos interpretar isso e nós não devemos orar pelo morto, amados. Não há princípio bíblico sobre isso, orar por um morto, fazer um culto, uma missa para uma pessoa que já está morta, amados. Amados, nós precisamos orar pelos que estão vivos para que Deus conforte o coração deles. Amados, você precisa entender a verdade, a palavra de Deus nos revela a verdade. E a verdade não pode ser oculta. Por muitos anos foi oculta a muitas pessoas, por isso a palavra de Deus nos revela que o meu povo padece pela falta de conhecimento. Amados, eu convido você que caminha na igreja, seja evangélica, seja católica, leia a Bíblia. A luz da palavra vai revelar aquelas coisas que estão ocultas e as coisas que não são da Bíblia, que não são inseridas na palavra, que são inventadas. Então nós não devemos cultuar ao morto, fazer reuniões para um morto. Ele não escuta mais, ele não pode escutar mais. Não há possibilidade alguma. Nós temos que orar pelas pessoas que ficaram, pelos entes queridos que estão chorando, pranteando pela morte. É esse que nós devemos pedir, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Fortalece essas vidas, essa família, porque eles precisam de Ti, só o Senhor pode fortalecê-los. Então, quando nós interpretamos essa verdade, nós discernimos o tempo e o modo das coisas. E entendemos que o tempo é oportuno para cada tempo, para cada momento. Busque ao Senhor enquanto há tempo, porque o tempo de buscar ao Senhor é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, lembre disso. O dia de amanhã pertence ao Senhor, portanto, cabe a mim e a você agora, neste exato momento, talvez hoje, nesta terça-feira, qual nós estamos falando. Você busque ao Senhor, você clame ao Senhor e conquiste aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, para a boa obra a qual Ele começou na tua vida e Ele possa concluir, por causa do propósito dEle, que é maior. Pela graça de Deus, que você receba esta palavra em nome de Jesus, seja fortalecido, seja apto para discernir a palavra poderosa do reino de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.